A guerra não está lá fora, não é travada com espadas, armas ou exércitos. A guerra está dentro de você, e o campo de batalha é a sua mente. Você pode não perceber, mas todo dia existe uma luta acontecendo aí dentro. Uma luta entre o que você quer ser e o que você permite ser. Entre o homem que busca clareza e o homem que se deixa levar pelo impulso. Entre consciência e distração. E cada vez que você se entrega ao impulso, cada vez que você libera sua semente sem propósito, você perde território. Você se rende, não só com o corpo, mas com a mente, com o foco, com a energia que te faz ver o mundo com nitidez. O mundo moderno não quer que você perceba isso, quer que você viva cansado, disperso, anestesiado por prazer barato. E é por isso que a retenção é ridicularizada, desacreditada, atacada. Porque um homem que domina a si mesmo é um homem que não se controla pelos mesmos fios que puxam a maioria. A retenção não é só não ejacular, é uma reprogramação mental. É você pegando a energia mais primal, mais poderosa do seu corpo, a força da criação, e transformando ela em clareza, em direção, em propósito. Nikola Tesla, o homem que praticamente redesenhou o mundo moderno com sua mente, entendeu isso. Ele dizia que a energia sexual, se desperdiçada, destruía a clareza mental. Tesla viveu celibatário por toda a vida adulta, não por dogma, mas por sabedoria. Ele percebia que o mesmo fogo que cria vida também pode criar visão, se canalizado com disciplina. Ele dizia que as ideias vinham a ele completas, como se fossem descargas de outro plano. Talvez você ache exagero, mas a verdade é que existe uma relação direta entre energia, foco e percepção. E quanto mais disperso o homem está, menos ele enxerga. Hoje, a neurociência comprova parte disso. Toda vez que um homem ejacula, o cérebro libera prolactina, um hormônio ligado à saciedade e ao sono. É o pós-gozo que te deixa mole, cansado, vazio. Junto com isso, o nível de dopamina cai. Aquela energia de busca, de ambição, de propósito, desaba por algumas horas, às vezes dias. E se isso vira rotina, o cérebro entra num ciclo de prazer e apatia. Busca prazer, consome, se esvazia e volta a buscar de novo. É um loop, um vício químico, e ninguém escapa disso ileso. Mas quando você segura essa energia, quando você retém, algo muda. Não é só biológico, é mental. A dopamina se recalibra. O cérebro reaprende a encontrar prazer em outras coisas, em treinar, em ler, em trabalhar, em criar. Você volta a sentir prazer em crescer. A retenção não é sobre repressão, é sobre redirecionamento. Você deixa de ser escravo da química para se tornar o comandante dela. Pensa nisso. Seus ancestrais tratavam o sêmen como algo sagrado. Eles sabiam que dali vinha a vida, o sangue, o legado. Sabiam que desperdiçar a semente era desperdiçar poder. Por isso, em todas as tradições, essa força sempre foi guardada com respeito. A Bíblia fala em não desperdiçar a semente. Os samurais falavam em controlar o desejo como o ápice da disciplina. Os yogis chamavam isso de brahmacharya, canalizar a energia sexual para a consciência superior. E em todas essas linhas, o ensinamento é o mesmo. Quando você retém, você se transforma, seu cérebro muda. Sua percepção se expande. Você começa a ver o que antes passava despercebido. O mundo deixa de parecer confuso. As coisas ganham ordem, lógica, conexão. É como sair de um quarto escuro e, aos poucos, enxergar cada detalhe com nitidez. Mas também é verdade que essa clareza dói, porque quando a mente acorda, ela vê o que antes ignorava, vê o desperdício, as mentiras, as distrações, vê o quanto o sistema quer te manter cego, perdido em prazer momentâneo. E é nesse ponto que o homem desperta para a guerra interior. Você começa a perceber que não está lutando contra o desejo, está lutando contra a ilusão. A retenção é a arma que te permite lutar de olhos abertos. Mas como toda arma poderosa, ela exige respeito. Nos primeiros dias, o corpo treme, a mente grita, as tentações parecem multiplicar. É como se algo dentro de você, acostumado a dominar, estivesse sendo destronado. E é exatamente isso que está acontecendo. Você está destronando o vício. No começo,
é pura força bruta, é batalha, mas com o tempo, algo começa a mudar. A guerra vira disciplina, e a disciplina vira poder. Aos poucos, você percebe que não se trata mais de resistir, trata-se de reconhecer. Reconhecer que você sempre teve o controle, mas nunca soube usá-lo, que a mente não é inimiga, é o campo que precisa ser treinado, e a retenção é o treino mais profundo que existe. Quando você aprende a reter, você aprende a dominar o próprio instinto, e quando domina o instinto, domina o mundo. A mente não é uma máquina, ela é viva, ela respira, muda, se adapta a tudo o que você faz repetidamente. Cada escolha, cada vício, cada impulso, molda o seu cérebro de um jeito. E se você passa anos alimentando a mente com prazer instantâneo, ela se acostuma com isso. Ela começa a buscar sempre o caminho mais fácil, o prazer mais rápido, o estímulo mais forte. É assim que o homem moderno perde o controle. Não porque é fraco, mas porque o cérebro dele foi moldado para isso, para distração, para pressa, para recompensa sem esforço. É o resultado de um condicionamento invisível. Agora imagine o que acontece quando você corta esse ciclo, quando você decide parar de dar ao cérebro o prazer fácil da liberação constante. Ele entra em pânico, literalmente. Nos primeiros dias de retenção, o corpo inteiro reage. A mente tenta te sabotar. Ela te sussurra, só dessa vez você merece. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um processo de recalibração. Você está forçando o cérebro a reaprender o que é prazer, o que é recompensa. Você está trocando um vício por consciência. E esse processo é doloroso porque você está desfazendo caminhos antigos, circuitos neurais que foram construídos à base de repetição e prazer instantâneo. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se refazer conforme aquilo que você repete. Quando você vive de desejo e consumo, cria trilhas mentais rasas, imediatistas. Mas quando você resiste, quando retém, quando direciona essa energia para algo maior, essas trilhas começam a mudar. O cérebro literalmente se reconstrói. O sistema dopaminérgico, responsável pela sua motivação, começa a se estabilizar. O que antes só te dava prazer quando era extremo, agora começa a se satisfazer com o progresso. Estudar, treinar, criar, trabalhar, tudo volta a ter brilho. A vida volta a ter sabor. E não é coincidência que todas as tradições antigas falavam disso, porque elas sabiam o que a neurociência só começou a descobrir agora. O prazer constante emburrece, a retenção desperta. Jung, o grande psicólogo, chamava essa energia de libido, não no sentido vulgar, mas como a força vital da psique. Ele dizia que, quando essa energia não é usada apenas para o sexo, ela se transforma em criatividade, em espiritualidade, em consciência. Ele entendeu o que os mestres do Oriente já sabiam há milênios. A energia sexual é a base da energia mental. Quando você a desperdiça, perde vitalidade, foco e intuição. Mas quando você a canaliza, você a transforma. Ela se eleva, alimenta a mente, desperta a visão. E é aí que nasce o que eu chamo de consciência ativa. Consciência ativa é quando você não é mais vítima dos seus impulsos. Você observa eles, você sente o desejo, mas ele não te comanda. Você o transforma em ação, em criação, em presença. E é nesse ponto que você percebe o que a retenção realmente faz. Ela não te torna frio ou reprimido, ela te torna consciente. E um homem consciente enxerga o mundo com outros olhos. Ele vê o que os outros não veem, percebe as intenções nas palavras, o ego nas atitudes, o medo nas máscaras. Começa a sentir o ambiente de uma forma quase instintiva. Isso não é mágica, é o cérebro limpo, operando sem o ruído constante do vício. Quando você desperta essa percepção, parece que o tempo desacelera, as coisas ficam mais nítidas, os pensamentos mais claros. Você se torna mais estratégico, mais centrado, mais difícil de manipular. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Não para você, mas para o sistema. Porque um homem que pensa por conta própria, que não é escravo do prazer, é um homem impossível de controlar. E é por isso que tudo à sua volta tenta te empurrar para o lado oposto. A pornografia, as redes sociais,
o excesso de estímulo, as distrações, tudo isso existe para roubar sua atenção, para fragmentar sua consciência, porque um homem distraído é um homem inofensivo, mas um homem desperto é uma ameaça. Você começa a ver o quanto a cultura moderna lucra com sua fraqueza. Eles te vendem prazer e te chamam de livre, te viciam e te chamam de moderno. Mas liberdade não é poder fazer tudo o que quiser. Liberdade é poder dizer não quando todo o mundo te empurra para dizer sim. A retenção é esse não que muda tudo. Ela é o freio que reacende o motor, e esse motor é a sua mente. Aos poucos, você percebe que a energia acumulada dentro de você não é só física, é psicológica, é espiritual. É como se o próprio corpo se tornasse uma usina de clareza. Os pensamentos ficam mais firmes, as ideias vêm com mais facilidade, a intuição desperta, e você começa a perceber que há algo dentro de você que sempre soube, mas estava adormecido. Esse é o ponto em que o homem desperta. E o despertar, irmão, é um processo doloroso, porque quando a mente começa a ver, ela vê tudo, inclusive as sombras, inclusive aquilo que você vinha escondendo de si mesmo. De repente, você nota que está mais impaciente, mais sensível, mais inquieto. Não é recaída, é crescimento. A energia que antes era dispersa agora está concentrada, e tudo o que estava reprimido vem à tona. Raiva, medo, frustrações antigas, culpa, desejos não resolvidos. Tudo isso emerge, e é aqui que muitos homens desistem, porque confundem purificação com caos. Mas esse caos é a limpeza, é o cérebro sendo reescrito, o corpo sendo reprogramado, a alma sendo depurada. Você está se reconstruindo, e reconstrução dói. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando o escuro consciente. É exatamente isso. A retenção faz a escuridão vir à tona, e se você tiver coragem de olhar, essa escuridão se transforma em força. Por isso eu digo, o verdadeiro poder da retenção não é físico, é mental, é espiritual, é a consciência voltando a ocupar o lugar que sempre foi dela. Quando você segura a energia dentro de si por tempo suficiente, algo muda. E não é só dentro do corpo, é dentro da alma. No começo, parece que você está se contendo, mas depois, percebe que está se expandindo. A energia que antes se perdia em segundos começa a circular por dentro. Você sente ela nos pensamentos, nos músculos, na fala. É como se o fogo que você costumava jogar para fora começasse a te iluminar por dentro. Mas aqui existe uma verdade que muitos ignoram. Reter é só o começo. A retenção é a forja, não a espada pronta. Se você apenas acumula energia, sem direção, ela te consome. A força que te eleva é a mesma que pode te destruir. É por isso que o verdadeiro trabalho começa depois da retenção, quando você aprende a canalizar, quando entende que o propósito da energia não é ser guardado, é ser usado. Usado para construir, para criar, para servir, para deixar marca. Essa é a diferença entre o homem contido e o homem consciente. O contido apenas reprime, o consciente transmuta. Transmutar é transformar o instinto em poder criativo, é pegar o impulso e transformá-lo em foco, ação, propósito. É usar o desejo não para consumir, mas para construir. Os antigos sabiam disso. Os monges, os samurais, os filósofos, todos tinham práticas para canalizar essa energia. Uns meditavam, outros treinavam artes marciais, outros escreviam, criavam, ensinavam. Todos entendiam uma coisa: energia sem direção vira tormenta. Por isso, irmão, quando você começar a sentir a pressão dentro de si, não lute contra ela. Use, levante peso, crie algo, estude, ore, transforme o fogo em obra. Porque se você não dá propósito à energia, ela cria o próprio caos, e aí o ego cresce. Você começa a se sentir superior, invencível, iluminado. Mas isso é armadilha. É o mesmo ego que antes se alimentava de prazer, agora se alimentando de poder. Lembre-se, retenção não é sobre se achar especial, é sobre se tornar claro. E clareza não combina com arrogância. O homem que realmente desperta não quer provar nada para ninguém. Ele apenas age, silencioso, eficiente, presente. Por isso,
Use essa energia para criar direção. Estabeleça rituais, metas, práticas. Durma cedo. Levante cedo. Cuide do corpo, da mente e do espírito. Treine a disciplina como quem afia uma lâmina. E mais importante, não caminhe sozinho. A solidão prolongada do homem em retenção pode virar isolamento, e isolamento demais enfraquece. Procure irmãos na mesma jornada, homens que buscam consciência, não vaidade. Compartilhe experiências, escute, aprenda. A consciência coletiva fortalece a individual. Nas antigas ordens de guerreiros, os homens viviam juntos por um motivo. A energia masculina, quando se une em propósito, se expande. Um ajuda o outro a permanecer firme, e essa força compartilhada cria equilíbrio. Também é essencial lembrar que retenção não é castigo, é escolha, e toda escolha exige propósito. Por isso, antes de começar essa caminhada, pergunte a si mesmo: por que estou fazendo isso? Se for por orgulho, vai cair. Se for por vaidade, vai se perder. Mas se for por consciência, por buscar visão, força e verdade, então a retenção vai te transformar. E essa transformação é irreversível. Você vai sentir a diferença na forma como pensa, fala, age, olha. As conversas mudam, os desejos mudam, os planos mudam. E o mais importante, você muda. Mas cuidado, o despertar traz responsabilidade, porque quando você enxerga, não dá mais para fingir que não viu. Quando você sente a força da consciência, não dá mais para voltar para o sono. Por isso, irmão, retenha com propósito, reze com consciência, trabalhe com intensidade, crie com amor, lidere com calma e use a energia que carrega não para dominar o mundo, mas para dominar a si mesmo. Essa é a verdadeira vitória. Não é vencer os outros, é vencer a própria mente, porque no fim, a guerra nunca foi fora, sempre foi dentro. A retenção é apenas a espada, mas quem segura a espada é você. Então segure firme, lute com coragem, e quando o mundo tentar te puxar de volta para o sono, lembre-se do que você se tornou: um homem desperto, um homem lúcido, um homem inteiro. E num mundo que vive distraído, um homem inteiro é um milagre. Então escolha continuar desperto, escolha continuar retendo, escolha continuar crescendo, porque a guerra invisível continua, mas agora você sabe lutar. E lembre-se, a consciência não é o fim da jornada, é o começo. Você não é o mesmo homem que começou esse vídeo. Agora você carrega uma nova percepção, e com ela vem o dever de agir. Então vá, construa, transforme, ensine, e quando sentir que vai cair, lembre-se do porquê começou. A guerra é dentro, a vitória também. Se esse vídeo te despertou, se ele te fez pensar, deixe sua opinião e sua coroa nos comentários, compartilhe com quem precisa acordar e se inscreva, porque essa jornada só está começando. Nos vemos na próxima. Fique firme, fique consciente